que é o desvio moral neste caso? É causa formal. Bem, essa pessoa tem uma forma imoral. Ou a gente pode atenuar a imoralidade imputando centenas de outras circunstâncias de causa material, eficiente, final, no que está acontecendo. Eu tive uma paciente que ela era uma paciente com uma bipolaridade de muito difícil controle, ela tinha uma mania refratária, e que quando ela estava no surto maníaco, ela sumia. E tinha relação sexual alopradamente. Em todo o período que eu atendi, ela não estava namorando, nem não era noiva, não era casada. Mas supondo que ela fosse casada, e isso acontecesse, materialmente, essa moça, materialmente ela teria cometido um adultério. Porque ela é casada e ela teria transado com outra pessoa. Mas ela tem uma forma, ela tem uma forma imoral. Olha, bem, seria muito difícil a gente dizer que ela tem uma forma imoral. Porque materialmente ela está tão adoecida que ela tem atenuantes grandes ou graves o suficiente para inimputar a moralidade ou a imoralidade. E aí que se diz que ela é inimputável. Uma pessoa inimputável. Ou seja, não se pode imputar a imoralidade como causa deste ato. Entende ou não? Lembra que eu fui perito do Tribunal Eclesiástico, né? Eu precisava trabalhar muito com esses conceitos. A época, isso lá se vão 10, 12 anos, a época isso não estava claro como está hoje para mim. Isso não está escrito nos livros, nos tratados de psiquiatria forense canônica, né? Eu tenho aqui. O próprio autor espanhol, que é o Marco, que é o Failde, ele não chega lá, ele não percebe isso desse modo como eu estou explicando aqui. É isso, Diego, por uma questão de matéria, nesse caso, ela é mentalmente ou formalmente, vamos chamar assim, incapaz de se segurar. Entende que ela tem um descontrole bioquímico, fisiológico, ou neurotransmissor, ou tudo isso junto, tão grande que fica até difícil dizer que foi ela que fez. É óbvio que foi ela que fez. Foi ela que fez. É evidente que foi ela que fez. Pronto, José, você está chegando lá. Falta-lhe a liberdade no agir. Pois então, é algo semelhante a isso. Ela tem liberdade, a gente sempre tem liberdade, mas é uma liberdade que ela está muito atenuada. Exatamente, foi exatamente isso. Caio, foi ela mesma quem fez, não foi outro. Não é? Mas não se pode dizer que a causa formal, ou seja, a moralidade dela neste caso concreto, tinha uma ampla gama de ação, tinha uma gama muito limitada de ação ali. Estava muito curtinho de tal modo que ela fez. Sem conseguir deliberar, sem conseguir, não é isso? E é aí que entra, pronto, respondendo a pergunta do Caio lá atrás, que entra uma necessidade, em certa medida, do estudo da bioquímica, vamos chamar assim. Não só da bioquímica, mas da neuroanatomia. Né? Olha, a gente sabe que existe uma área específica no corpo humano que é a área responsável pela deliberação, pelo cálculo, pela deliberação, pelo julgamento. Né? Olha, existe um correspondente. Como é que a gente sabe isso? Olha, a gente sabe isso pelo seguinte. As pessoas que têm ou uma lesão química sustentada ou transitória dessa área, ou uma lesão física desta área, elas perdem a capacidade de deliberar, né? De calcular, de deliberar, de usar o seu julgamento. Exatamente, é o córtex pré-frontal. Então, por exemplo, vamos lá, vamos complexionar essa questão. Então, imagina que um sujeito ele tem uma lesão física do córtex frontal. Imagina que ele tem um acidente, um traumatismo ou um acidente vascular que lesou o córtex frontal dele. Ele perde a capacidade de julgar ou de deliberar. Fica difícil para ele fazer isso. Ele se torna uma pessoa de difícil controle. Né? Então, uma lesão física daquilo ali. Sustentada, permanente. Essa é uma possibilidade. Uma outra possibilidade é: o sujeito consome álcool e ele sabe que, porque depois ele consegue aprender, ele sabe que quando ele consome álcool, ele se comporta de um modo como se ele perdesse a capacidade de deliberar, de julgar. Né?
É como a gente chama, ele desfrontaliza, como se ele perdesse o córtex frontal. Provisoriamente, porque depois que passa o envenenamento do álcool, ele volta ao seu juízo. Ele consegue até pensar, consegue até ter culpa, ele consegue lembrar do que aconteceu, e algumas vezes nem lembra. Mas ele lembra que não lembra. Né? Assim, ele lembra, fala, caramba, eu tomei tanta vodka, eu não lembro o que eu fiz. Um adulto deveria entender o seguinte, fala, caramba, eu sou um adulto. E atenção, não me envenenaram sem que eu quisesse me envenenar. Eu me envenenei porque eu quis. Não é isso? O álcool, não estou demonizando o uso do álcool. Mas o ser humano, ele já lida com o álcool na sua forma de consumo atual, destilada, há pelo menos 7.000 anos. Né? Você tem registros arqueológicos de destilarias na China. Pelo menos 7.000 anos o ser humano lida com álcool, na sua forma de destilado. Talvez a fermentação do álcool seja mais... O álcool fermentado, de fonte fermentada, seja mais antiga ainda. O álcool ele é um remédio, porque é um antibiótico. O álcool ele altera o comportamento de modo que a pessoa fica mais, criativa, alguns vão dizer, ou vão, etc. O fato é que sabe-se que junto disso tudo, a ingesta alcoólica, ela traz algo que você pode dizer assim, mas não fui eu, foram os espíritos. Né? Tanto que na língua inglesa refere-se ao álcool como espíritos, inclusive. Né? Na escritura também tem um relato do álcool imemorial. Noé bebeu álcool fermentado, né? Da uva. E caiu, ficou louco, não sabia o que fez, ficou nu lá. O que ele fez no período entre a bebedeira e a nudez desavergonhada na praia. Falou, olha, ele era um patriarca, não é um patriarca, não é isso? Quer dizer, o fato é que sabe-se que é isso que já... Ou seja, vamos lá, eu quero dizer o seguinte, imagina que no momento da embriaguez, comete-se um crime, uma traição, algo do tipo. Essa pessoa é imputável ou inimputável? É uma boa pergunta. Porque, claro, no ato, dependendo do tipo de embriaguez, dependendo da quantidade ou do grau de embriaguez, no ato mesmo, realmente ela estava desfrontalizada. Mas ela quis beber. Então, se no ato ela estava inimputável, no ato, se você olhar apenas o ato, ela estava inimputável, todo o processo não é inimputável. Né? E aí é uma discussão, inclusive, forense. Em que medida a embriaguez ela é atenuante para crimes? Essa é uma discussão forense. Dependendo da habilidade do juiz, da habilidade, da defesa, da promotoria, da acusação, da defesa, enfim. Mas para nós que não estamos num ambiente de júri, onde é outra lógica que está em curso. Para a gente estar num ambiente moral e psicológico, é isso que vocês estão dizendo. O ato em si pode não ser o ato criminoso, o ato imoral, em si ele não foi voluntário, mas todo o processo ele foi voluntário. Então, do ponto de vista moral, do ponto de vista psicológico, é necessário a gente responsabilizar o sujeito. Por mais que ele diga que ele não lembra. Eu não lembro. Outro dia um rapaz me escreveu, eu e minha esposa bebemos e eu acho que minha esposa beijou um cara. E ela tá morrendo de vergonha de me contar. O que eu faço, doutor? O cara me perguntou. Por que o cara não quer jogar a mulher pela janela? Porque ele sabe, cara, ela já tava bêbada. E pior, talvez tenha sido eu que fiz ela beber. Então esse cara, no fundo, ele entende. Ele fala, cara, realmente, ela beijou um cara lá. Ela tava bêbada, enfim. Se ela não estivesse bêbada, ela não teria beijado. Mas ela estava. Ela sabe que beijou, mas também não deve ter sentido nada. Não sabe, por aí vai. Então o sujeito, ele pensa, mas fui eu que induzi minha esposa provavelmente a beber. E aí depois ela não responde por si. Não é uma situação de fácil resolução. É como disse a Agda Leite, tá tudo errado. Exatamente, tá tudo errado. É isso aí, Adília. São essas coisas que se falam na faculdade de Direito para ensinar, para sublinhar o conto. Então é isso aí. Se a embriaguez for involuntária, por exemplo, o exemplo clássico, é verdade, um sujeito caiu num barril de vinho.
é óbvio que isso é uma bobeira. Eu caí no barril de... bebi o vinho todo do barril. Isso não existe, né? Mas, por exemplo, imagina só que uma moça, ela tá ali, né, numa reunião e tal, saiu da reunião, foi pro lugar, tá esperando alguma coisa, pediu um suco na lanchonete, alguém botou um Boa Noite Cinderela ali. Né? Ela toma o suco e já, pronto, ela já não tá mais em si dali há um tempo. Né? Já não tá ali em si, não tá mais em si dali há um tempinho, ela já perdeu todo o juízo. Então, ninguém diria que imagina que depois ela é abusada. Imagina que depois ela tem uma relação sexual com um sujeito que botou lá o pozinho, botou o midazolam, botou qualquer coisa lá que é o equivalente ao Boa Noite Cinderela lá pra ela dormir. Ninguém vai dizer, essa mulher me traiu. As pessoas vão dizer assim, caralho, ela foi abusada. Tem que prender esse sujeito, tem que matar esse sujeito, tem que, sei lá, espancar o sujeito que fez isso com ela, né? Por quê? Porque fica claro pra gente, ela não estava totalmente involuntária. Ela não, materialmente aconteceu. Materialmente, ela teve uma relação sexual com outro sujeito. Mas ela não quis ter. Percebe ou não? Tá? Então, voltando. Nesse sentido, nesse contexto, o que é importante a gente perceber? Que é necessário pra gente, pro nosso meio, pro nosso grupo aqui da certificação, vocês precisam estudar bioquímica e fisiologia e anatomia, de algum modo. Neuroanatomia, sobretudo. Por quê? Né? Por quê? Porque pode haver uma tendência pelo modo como eu falo, pelas coisas como eu falo, pelo jeito que eu apresento, por ter trazido filosofia, pode trazer uma visão muito metafísica ou simbólica, etc., dos processos humanos. Eu fiz isso de propósito. Por quê? Porque o meio acadêmico ele tende a levar à materialização. Então eu aqui, de propósito, puxei o pêndulo para o outro lado. Mas eu tenho que repontuar, eu tenho que pontar para vocês. Pessoal, mas não se esqueçam. Não se esqueçam. Existe mesmo todo o aparato celular, bioquímico, enfim, endocrinológico, que também tem um papel nas ações e nas condutas humanas, como causa delas, inclusive. Então explique do ponto de vista fisiológico, do ponto de vista psicológico, explique por esse ângulo aí metafísico, vamos chamar assim. A variação de humor de uma mulher nos dias que antecedem a sua menstruação. Não vai conseguir, cara. Por quê? Porque ali a preponderância da explicação material ela é tão grande, é tão prevalente. Bem, é isso que está acontecendo. O que está acontecendo? Está acontecendo que a variação estrogênica faz com que ocorra uma diminuição dos dendritos por falta de estímulo estrogênico e há uma queda de neurotransmissor que é percebido. Isso se transforma. Bem, essa queda de neurotransmissor, porque há uma área menor de dendrito que lança na fenda sináptica e recupera da fenda sináptica os neurotransmissores importantes para o bom funcionamento do comportamento, bom funcionamento do humor, há uma queda tão grande desses neurotransmissores que a pessoa percebe aquilo como disforia ou como tristeza. Ela se torna lábil, ela pode se tornar lábil, ela pode se tornar lábil emocionalmente, ela pode se tornar triste, ela pode se tornar irritadiça, como ocorre nos transtornos mentais. Porque, no fundo, é um transtorno mental. É um transtorno mental com uma causa orgânica, clara. Há mulheres que são mais sensíveis à variação hormonal do ciclo. Então, assim, explique metafisicamente. Não vai fazer isso, pelo menos. Você vai mandar a pessoa vai tomar remédio. A melhor coisa que você tem para fazer para ela é, olha, imagina uma moça que está botando o casamento em risco, está botando a relação com os filhos em risco, está botando, sei lá, o seu trabalho em risco, porque tem TPM. Olha, vou falar, a verdade é a seguinte, a abordagem psicológica com essa pessoa, ela é quase uma maldade. Assim, a abordagem puramente psicológica é quase uma maldade com ela. Você vai estar tentando tratar uma coisa com uma ferramenta que não é capaz de tratá-la. Tá ou não? Qual que é a melhor coisa a fazer então? Medicar. Medicação vai ser natural, vai dar, sei lá, óleo de prímula, valeriana, aí cada um vai dar a abordagem que queira. Ou vai começar logo com o inibidor da recaptação de serotonina, sei lá, dar um Lexapro para a moça, aí vai do clínico, vai do médico, vai de quem está tratando. Mas o fato é, olha, talvez essa moça mereça uma abordagem farmacológica. Outra coisa também, nem sempre resolve. Você fala, o Renan e a doutora Pri resolvem. Nem sempre, né? Olha, nem sempre. A farmacopeia,
Da mesma forma que a farmacologia alopática tradicional não é capaz de resolver tudo, sempre, a farmacopeia também, por assim dizer, heterodoxa ou homeopática ou natural, ela também não é capaz de resolver tudo. Isso tem que ficar claro para vocês, hein, pessoal. A gente não tá. Essa é outra coisa pelo motivo pelo qual você tem que estudar bioquímica e anatomia. Eles não podem demonizar remédio. Remédio de farmácia, remédio assim, com carimbo, remédio de receita. Você vai lá na drogaria Venâncio comprar. E funciona bem. A verdade é essa. Muito bem, Ingrid. Muito bem, Ingrid. Olha o que a doutora Ingrid falou aqui. Até os remédios psiquiátricos mais antigos, Aldol, imipramina, e cheios de efeitos colaterais, têm seu lugar de indicação. E eu vou te dizer um lugar muito claro de indicação que eles têm, Ingrid, para tratar pessoas de baixa renda. Porque vai dar um Lexapro cuja caixa custa R$400 para uma pessoa que não tem dinheiro. Ou até para quem tem dinheiro, cara. Sustenta R$400 de remédio por mês para tu ver se tu sustenta. Não, muita gente não consegue sustentar, bicho. Não, Brintelix, R$600 uma caixinha de Brintelix. Vortioxetina, excelente. Isso aí que é excelente, olha o preço também, né? Excelente mesmo. Então não pode demonizar, não pode nem demonizar, não dá nem pra demonizar remédio velho. Isso aí, Diego. O Diego falou uma coisa que eu gostaria de ouvir muito isso que você acabou de falar. Muito obrigado, Diego. É isso aí, ó. Uma das melhores coisas que eu aprendi na certificação é não ser extremista. Não é a psicologia que resolve tudo, não é medicamento, não é atividade física. É um conjunto e depende da circunstância. É um conjunto e depende da circunstância. Perfeito.